Pessoal, mais uma vez aqui nós estamos no Rafcast e hoje com uma convidada mais que especial, que é a Rosana. A Rosana hoje ela vem compartilhar conosco a tua expertise e experiência e vivência de quanto ela já agregou na vida de muitos profissionais e principalmente empresas com a agência Pack Brand, que é uma agência hoje que realiza um trabalho de gestão, marca e design, que a Rosana sim vai compartilhar não só o que é a parte de brand, parte design e um todo, para que você entenda a real importância de colocar a sua marca no mercado. Não é isso, Rosana? Nossa, obrigada aí pelo Eu convite. espero que eu tenha apresentado bem aí a Pack Brand, porque é uma empresa hoje de peso no mercado, principalmente pelo tempo de vivência e o quanto que hoje eu vi aí nos nossos bastidores aí, o quantas empresas você já auxiliou e vem auxiliando. E tudo empresas renomadas, né? Então, para você ter uma visibilidade do que realmente hoje a Rosana ela pode agregar não só para a sua empresa, mas principalmente com todo o time que ela tem aí na Pack Brand. Obrigado, viu, Rosana? Imagina, eu que agradeço esse espaço. E é muito bom falar da Pack Brand, é uma agência de branding. Tem essa peculiaridade dela ser não só design, mas também a gestão de marca. E interessante também trazer essa questão que o branding ele é uma área que é nova dentro de um conceito hoje que a gente utiliza no mercado de exposição de marca, porque tudo mudou, né? A mídia tradicional ela tem uma potência muito grande no decorrer dos anos, né? Que a gente estava falando desde os anos 80, a TV, se a gente for pensar, a TV é muito jovem, e rádio, enfim, todos os veículos que são mais tradicionais, que tinham uma exposição de marca muito mais explosiva, nós aprendemos a lidar com a criatividade do brasileiro, quantos prêmios ganhamos em Cannes e tudo mais, porque o que se aprendeu com a propaganda é justamente um storytelling da marca. Então, marcas como Coca-Cola, como, enfim, Ryder, pega várias marcas aí que estão no nosso imaginário, na nossa memória, calça jeans, né? A McDonald's. calça ali que a gente diz. Ah, é. Tipo, lembra? Então, assim, são grandes marcas que a gente assim, nossa, então eles fizeram um trabalho de branding. E na época a gente não chamava assim. A gente não falava branding. A gente falava propaganda, a gente vai fazer uma propaganda. Porque a propaganda ela é a imagem que a marca vai refletir, mas tem um foco bem específico para venda. Ok. Então hoje a propaganda está dentro do marketing. E o branding, apesar de muitas pessoas colocarem o branding dentro do marketing, porque algumas ações de ativação, que a gente chama ações de ativação de marca, por exemplo, nesses eventos, você vai, tem um stand gigantesco, sei lá, da L'Oréal. Aí ela fica lá fazendo ações com as mulheres, testa o cabelo, testa a maquiagem, testa isso aqui. Isso é uma ativação de marca, que é uma ação de marketing. As pessoas dizem assim, a gente vai fazer um branding. Não, não é, isso não é branding. O branding, ele tem a ver com a gestão da marca para que ela possa se estruturar enquanto empresa dentro do mercado-alvo dela, até mesmo se diferenciar dentro desse processo, porque imagina, você vende carros, né? Quantas pessoas vendem carros? Se você não tem um diferencial, você não consegue se Se projetar. destacar. Exatamente. Então, nesse ponto, o marketing, ele não é o melhor caminho, porque o marketing vai somente quando te colocar numa roda lá de venda, de estar realmente aparecendo, bombardeando aí a cabeça das pessoas com várias informações, mas ele não vai, digamos assim, consolidar a sua imagem no mercado a ponto das pessoas lembrarem de você, mesmo quando não vem nenhuma propaganda. Então, como que as pessoas vão lembrar? Eu gosto de falar de marcas do mercado de luxo, porque o mercado de luxo trabalha muito bem com isso. E geralmente marcas high ticket trabalham muito bem com branding. Porque é isso, muitas pessoas falam assim, mas é diferente. Marcas populares precisam do marketing, exatamente. As marcas populares, elas não conseguem se consolidar no branding porque elas precisam ter uma exposição massiva para vender em quantidade, justamente porque é mais barato. Então, se eles não venderem muito, eles não conseguem ter o retorno realmente esperado. Agora, pega uma Rolex. A Rolex tem número de vendas assim, muito diferente de um varejo, né? De uma marca popular. Por quê? Porque a Rolex ela pensa na qualidade. Quem é que vai usar o meu produto?
a pessoa que vai comprar é uma pessoa que passa aquela imagem que a gente quer que o nosso relógio, que quem vai comprar nosso relógio pode passar. Então, por isso que há todo o mercado externo da Rolex, porque a Rolex não vende nada em loja. Verdade. Você tem que encomendar e entrar numa lista de espera para poder fazer. Aí muita gente também pergunta assim, tá, mas ok, eu não tenho uma marca como a Rolex, como é que eu faço? Por que eu te contrataria, né, se eu não tenho? Essa é a pergunta. Eu dei um exemplo bem intenso, assim, para vocês Sim, entenderem que há uma diferença no mercado, tá? Ponto. Agora, você que trabalha como uma autoridade, nós, por exemplo, você é uma autoridade em venda de carro. sim, Só que você compete com o quê? Com o mercado popular. perfeito. Então, para você se destacar, você tem que ter um trabalho de branding que faça você ser uma pessoa mais exclusiva de pessoas que realmente merecem o seu trabalho. Prezam, né, Então, pelo a serviço. ideia, a mentalidade é a mesma. O que muda claro, o tamanho do ticket, né? Nós não estamos comparando, não estamos vendendo um relógio, mas você vende carros no mesmo valor de um Rolex, vamos pensar assim. E você trabalha com o público high ticket. E pessoas que vendem vários tipos de carros antigos, enfim. Então, se a gente for pensar, não é só sobre o produto, é sobre o serviço que você oferece. Sim, Então, toda essa engenharia que a gente chama da marca, a inteligência do negócio, ela vem da autoridade do dono da empresa. Então, se o dono da empresa é uma autoridade naquilo que ele faz, ele tem um produto high ticket, que se ele não quiser colocar high ticket é só porque ele não quer. É porque ele não sabe o real valor que ele tem. que é onde entra o trabalho da Pack Brand. Então, quer dizer, a Pack Brand, você até comentou que tem uma metodologia hoje de trabalho que é para que você, de uma maneira, entenda e potencialize, às vezes, até o que o proprietário hoje não sabe o que ele tem de melhor. Né? Então, ele tem que se destacar. E para que se dê esse destaque, ninguém melhor do que, por exemplo, a Rosana e o time dela da Pack Brand. Então, quer dizer, toda a diferença ela começa no posicionamento da marca e de uma maneira que você hoje vai me dizer exatamente qual que é o caminho, que nem a questão do Rolex. Não é qualquer um que vai utilizar um Rolex. Não só pela questão, a pessoa falar, não, mas também o Rolex é muito caro. Não é que ele é muito caro. Ele tem Valor valor agregado. agregado. Né? Ele tem o valor dele agregado e, consequentemente, remete aí a marca a deixar nichado o produto dele, para que de uma maneira também aquela pessoa demonstre credibilidade, que demonstre aquela questão de poder aquisitivo, tudo isso. Então, isso depende muito de cada marca. Né? Por exemplo, que nem o seu carro, né? Você trabalha hoje, eu quero ter uma Ferrari. Não é simplesmente eu quero ter uma Ferrari porque eu tenho um poder aquisitivo. Não, porque tem muitas marcas hoje em dia aí que elas estão nichando ao público. Então, a primeira ela quer saber quem é o comprador para depois te vender. Porque ela não vai simplesmente querer vender a marca dela, o carro dela, para qualquer pessoa. Uma pessoa que queira realizar simplesmente a ostentação. Não, ela quer que alguém tenha aquele carro que valorize a qualidade, a história que aquele carro tem. Perfeito. E é o trabalho que hoje você, por exemplo, na Pack Brand, acaba prestando, não é isso, Exato, Rosana? eu acho que tem até essa questão, trazendo o carro, né, como um exemplo, a Porsche, ela virou o carro do novo rico. Exato. Então, assim, ela já pegou esse mercado para ela. Tanto que tem várias questões, né, que o pessoal fala que o novo compra Porsche, às vezes até aluga só para parecer que tem, mas depois eu Não vende, tem, não tem. não tem. É. Então, assim, eu acho que tem uma questão importante que é quando uma marca percebe que tem um mercado ali que está utilizando ela como uma moeda de riqueza, olha, se eu uso o Porsche é porque eu agora fiquei rico. Então digamos assim, a marca ela está atenta a isso e ela vai seguir nesse caminho se é o que ela quer. Sim. Ela está faturando, se é isso que. Mas entendi, é exatamente o que você falou, é diferente da Ferrari. Não é assim, não é qualquer um. A Ferrari já não vendeu pra não sei se foi pro Neymar que ela não vendeu, mas teve algumas pessoas que têm certos tipos de comportamento que a marca não concorda. Então ela não vende. Mas isso, claro, de novo, eu tô indo num nível extremo. Aqui a gente está falando de profissionais que têm autoridade, assim como você. A gente pensa que a marca, para ela se consolidar no mercado, ela precisa ter uma comunicação que fale com esse consumidor que você quer atingir. E possivelmente aquele consumidor que tem noção do trabalho que você faz, que valorize o trabalho que você faz.
Só que antes desse cliente valorizar, você tem que valorizar esse cliente. Então, esse cliente, ele só vai valorizar você se valorizar. E isso parte de uma estética. Isso parte de um... É a mesma coisa a casa, né? Que esse escritório bonito, né? Todo arrumado. Quer dizer, você está se colocando assim para o seu cliente porque você quer realmente que esse cliente se sinta em casa e que ele entenda que é um atendimento diferenciado, Sim. que é um atendimento premium. Sim, sim. Então você precisa, até eu usei premium também, o pessoal fala bastante dessa expressão, né? Que premium nem sempre é considerado luxo, Algo né? caro, né? Algo caro. Premium é um serviço de qualidade, Sim. de ponta, mas não necessariamente. Mas o que eu quero dizer é justamente para pensar que se você é uma autoridade no assunto, você tem estofo para cobrar, por exemplo, para colocar valor agregado no seu serviço, independente do que a pessoa pensa se é caro ou não. Sim. É você que vai permitir que esse valor faça parte do seu negócio. Legal. E uma outra coisa também, ô Rosana, é simples, né? Que as pessoas têm que entender que você não precisa ser uma Rolex, você não precisa ser uma Porsche, você não precisa ser uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Jaguar, enfim, que a gente já sabe que são marcas que ela remete qualidade, que ela remete uma série de questões, né? E hoje essas marcas, elas estão realmente atentas, porque o que ela preza não é o que ela vai receber em termos de venda, mas sim a imagem dela, que a imagem é tudo, né? Porque hoje você, por exemplo, para você construir a tua imagem, é um caminho muito árduo e que para você, por exemplo, perder essa credibilidade é muito fácil, né? Então, por exemplo, imagina, acontece um acidente com um carro e essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma exposição na mídia e tudo mais. Se a marca não se posiciona, as pessoas interpretam que ela está sendo conivente com aquilo. E não é isso, e não é simples assim. Então, exatamente, porque a reputação não é a gente que dá, são as que as pessoas pensam sobre nós, sobre determinados aspectos, assim, tanto na nossa conduta, na nossa fala. Então, a gente é aquela brincadeira que a gente fala, né? A pessoa pode enganar um bom tempo, mas não o tempo todo. Porque em algum momento você vai realmente dizer aquilo que você é. Então, o branding, ele não consegue ser mentiroso. O marketing consegue ser manipulador. O marketing, ele vem da raiz dessa parte da propaganda. Quer dizer, tem muita gente que coloca o marketing em primeiro lugar e a propaganda embaixo, né? Mas a propaganda, ela tem tanto que o conceito de propaganda é a imagem e manipulação de imagem. É uma manipulação, porque você vai lá, constrói um cenário bonito, Doriana, manteiga, né? Aquela coisa, família feliz, aquela coisa. Todo mundo sabe que aquilo ali é um cenário construído para passar felicidade. Então, aquele cenário, aquele storytelling todo construído ali, não é necessariamente real. E o branding não é isso. O branding não é assim, eu vou inventar uma história aqui, porque não tem como inventar autoridade. Sim. Você pode inventar um cenário, por isso que influencer não faz branding. Toda vez que a pessoa fala, mas o branding da pessoa, ele não faz branding. Ele vende uma imagem que ele quer estar representando naquele momento, que é o que toda propaganda já fez muitos anos, né? Que muita gente jovem, ou até mesmo o pessoal da nossa idade, não lembra das propagandas que a gente assistia na televisão. Tanto na televisão, numa rádio, num jornal, tudo é construído pra gente comprar. Então hoje, Rosana, você está me dizendo, por exemplo, pegando esse exemplo aí do influenciador, ou até mesmo, tá? Vamos dizer aqui no nosso canal aqui, alguém hoje, por exemplo, um dos nossos patrocinadores vem aqui e ele está fazendo um patrocínio desse episódio. Aquilo, na verdade, não é brand. Então aquilo ali é propaganda. Sim. Então simplesmente ele está trazendo a marca dele e a gente faz aqui a chamada do que realmente hoje ele faz, o que ele te promove, mas aquilo é uma propaganda. O veículo é o podcast hoje, né? O podcast é a TV. Hoje todo mundo pode ter uma TV se quiser. Sim. O canal, o próprio Instagram é visto como um canal, um veículo. Então, assim, nós hoje temos a mídia na nossa mão. Naquela época lá dos anos 80, 90, por exemplo, que era o auge da propaganda, a gente tinha que pagar rios de dinheiro para um canal de TV para aparecer e para outras mídias tradicionais. Mas, assim, o que é mais importante que se entenda nesse processo? É que a gente não pode pensar que tudo é branding. Sim. Não é tudo. O branding, ele é muito mais interno do que externo. E para fazer hoje um trabalho desse de brand,
hoje, o pessoal que está acompanhando a gente, Rosana, isso demanda muito tempo, é um trabalho criterioso, é um trabalho mais simples, dependendo do tamanho da empresa, porque às vezes hoje o pequeno, vamos dizer assim, o pequeno empreendedor, falta exatamente essa visão, essa informação para ele. Às vezes ele deixa de dar um próximo, vamos dizer assim, um próximo passo Claro. pelo fato dele não saber falar, não, isso eu não vou contratar uma agência, né, que é muito cara e tudo mais. Para a gente ter aí como uma noção. Hoje a gente consegue trabalhar, por exemplo, para o pequeno empresário, para o médio empresário, porque a gente sabe que as grandes empresas e multinacionais, a gente sabe que isso daí é explorado e muito bem explorado, até porque as marcas aí, elas cada vez mais estão inovando aí na publicidade e tudo mais. Mas e no pequeno e no médio empresário? Ele consegue também ter, vamos dizer assim, esse tipo de trabalho? Tem é muito importante essa pergunta, porque a gente tem que entender que há uma palavra que une tudo, toda essa reflexão, é persistência. Nenhuma marca chega num patamar de grande marca sem um tempo, uma construção. Então, todo o processo do branding ele é gradual, ele não é feito da noite para o dia. Mas, por exemplo, a gente tem ferramentas dentro da minha agência, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é o Self-Brand, que é uma construção de imagem de marca em 4 meses, tá? Nesses 4 meses, a gente vai desenvolver toda a solidez do negócio como se fosse uma base. É como se a gente fosse adubar o solo para que a marca possa crescer. E esse adubar o solo, o que significa? É posicionamento de marca, posicionamento de mercado, é como que a imagem, como é que essa marca quer ser vista no mercado, como que ela pode se projetar com os elementos gráficos que a gente vai criar para ela, qual simbologia que representa ela fortemente no logotipo, um logotipo que possa realmente ser forte o suficiente para dar base para ela crescer. Mesma coisa que a gente botar uma planta num vaso pequeno. Se você vai lá e faz um logo qualquer, você está colocando a sua empresa dentro de um vaso pequeno. E aí, quando ela começa a crescer, que ela começa a ter visibilidade pelo seu trabalho, porque você é o grande potencializador desse negócio, o vaso fica pequeno. E aí você não consegue. Como é que eu vou atender essa empresa? Que uma cliente me perguntou assim: Rosana, meu sonho é atender a Bosch. Como que eu vou atender uma marca dessa com esse logo? Não atende. Eles nem te recebem, não. Então é importante entender que quando a gente constrói o logo, a gente já constrói grande. Por quê? Porque coloca um compromisso naquele gestor em que ele também está assumindo um compromisso com a empresa dele de crescer. A empresa ela tem que ter essa visão, tem que ser visionária. Senão ela nem abre, não perde tempo com isso. Perfeito. Então o branding ele vai ajudar sim esse pequeno empresário, porque ele vai adubar o solo num vaso maior para que ele possa ir crescendo, mas ele tem que entender que ele está pequenininho ainda. Entendi. Então ele não pode querer estourar, viralizar, essas coisas que o marketing enche muito a bola do empreendedor. Tem que jogar 500 mil vídeos para poder viralizar. Calma, não precisa ser assim. Você é uma autoridade. Você não vai viralizar porque você não é popular. Exato. E outra, o interessante, você falando aqui, eu pensando agora, é exatamente, não é a quantidade que vai potencializar se você vai viralizar ou não. Mas o que eu sempre bato na tecla é que você tem que sim prezar sempre a questão da qualidade. Né? Porque de uma maneira ou de outra, quantificar é muito fácil, mas qualificar dá muito trabalho. E as pessoas hoje elas estão muito exigentes. Eu entendo que hoje, porque a informação ela está aí, ó, a palma da mão de qualquer um, né? Como por exemplo você mencionou, que hoje qualquer um pode ter um canal de comunicação, a TV, por exemplo, que nem a gente acaba explorando muito aí as redes sociais, como por exemplo o YouTube, enfim. Só que tem informação hoje que a pessoa ela tira a conclusão da própria cabeça. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, vamos entrar num ponto agora, que é a questão da IA, né? Que é a inteligência artificial aí, que as pessoas estão explorando muito e estão meio que querendo deixar os especialistas, os profissionais, que tem todo um know-how em segundo plano. Isso daí não é, vamos dizer assim, a maneira correta, a leitura correta. Por que eu falo isso? Até pegando aqui um gancho aqui, o Rosana, tem um episódio que eu tive um convidado aqui que ele é um especialista, um expert em inteligência artificial.
né? Para quem não acompanhou, mas acompanha nos episódios passados, que o Gustavo, que inclusive está nos acompanhando aí, ele sim acaba de uma maneira dizendo exatamente, foi até um pouco polêmica aí a chamada que ele me pediu para colocar. Hoje o profissional ele está mais burro ou ele está mais inteligente? Por quê? Porque a gente sabe muito bem, as pessoas chegam lá na tua agência já com, teoricamente, com o trabalho pronto. Só que é o trabalho pronto, só que não tem ali um embasamento, não tem um brand, não tem essa questão de dizer o seguinte, ó, o porquê que eu quero que seja dessa E maneira. acho que tem um processo, né? Acho que o processo que é importante. Eu tenho o diagnóstico, que é digamos, é uma ferramenta muito importante nesse pacote do self-brand, que vai ajudar a entender melhor, até mesmo os gestores se entender. Porque às vezes a gente não para, ninguém nunca nos pergunta coisas que são importantes a gente saber. Eu gosto de fazer sempre uma pergunta: como é que você pretende se aposentar? E aí as pessoas ficam. Tem gente até que não gosta, né? Que diz assim: ah, eu não quero nem pensar nisso, porque eu nunca vou parar de trabalhar. Não, você tem que ter a mente aberta de riqueza e prosperidade, de que você um dia não vai mais precisar trabalhar do jeito que você trabalha. Você vai trabalhar de outras formas. Você vai virar conselheiro do seu negócio, você vai expandir, abrir outras empresas, mas pensa o seguinte: se hoje você estiver num momento em que você quer ter paz, um pouquinho de paz, já trabalhei tanto na minha vida, eu quero parar um pouquinho e escolher se eu quero continuar trabalhando ou não. A empresa vai te manter? Vai te dar essa aposentadoria? Então, isso é uma pergunta que a gente já fala de futuro. Ah, você vai criar um negócio, vai criar um logo e você não sabe aonde que esse cliente quer parar? Eu teve uma vez que um cliente meu me falou assim: ah, a minha aposentadoria quero morar num sítio, assim, ficar quieto na minha. Eu falei assim: esse cara não vai conseguir fazer um negócio dele prosperar. Porque ele já tem uma mentalidade de escassez, ou seja, ele não quer nem. Ele nem pensa em Maldivas, né? Não quer nem pensar em Maldivas, né? Mas assim, ó. Para chegar no sítio, né? Não é, mas é que isso é uma mentalidade de pessoas muito antigas. Possivelmente o avô dele pensava assim, possivelmente. Então a pessoa carrega ainda uma coisa que, é porque meu pai pensava assim, então eu também vou pensar assim. Então a gente também tem que estudar essa parte do DNA cultural, porque isso também define muito as crenças que a gente tem sobre a vida, sobre o nosso negócio, e que muitas vezes nem é sua, é de um parente. Que você vem carregando. Vem carregando. Então a gente tenta assim, não, tenta puxar um pouquinho. Peraí, se você quer ser empreendedor, por que você é empreendedor então? Vai ser funcionário. Vai ser um aguarda a aposentadoria aí. Exato. Então, aí eu trago essas questões porque assim, ó, empreender é o primeiro passo. Agora, você tem que virar empresário. Sim. Se você não quer virar empresário, bom, então não é um lugar para você. Então você tem que virar a chave, tem né? Que virar você a chave. Não pode ser, eu quero empreender, mas eu tô com a chave ainda voltada naquele funcionário, seja um funcionário público ou seja um CLT. Não, você vai ser um empreendedor e você já tem que saber exatamente quais são exatamente os riscos que o empreendedor tem e trabalhar para isso, para que você cada vez mais prospere o teu negócio. Exatamente. A IA, agora que você falou, que eu não acabei não falando, mas assim, a IA, ela me ajuda muito nesse processo do diagnóstico, porque quando eu faço toda uma gravação desse diagnóstico. Então eu tenho perguntas estratégicas que eu faço e é muito personalizada. Não são perguntas, me fala aí as perguntas que você faz. Depende muito da pessoa, porque eu preciso que a pessoa comece a abrir um pouco a mente dela sobre a vivência dela, sobre o que ela representa mesmo na sociedade, porque quando a gente fala de missão, assim, qual é a missão do seu negócio? Cara, a missão é servir, não é outra coisa. Eu cheguei numa empresa uma vez que assim, a missão da empresa é ter lucro. Não, só um pouquinho. Que tipo de negócio? Isso toda empresa, né? Pergunta se ela existe hoje. Não existe mais. Não existe. Não existe mais, porque é uma mentalidade colocada ali de forma equivocada. Tá? A missão é servir aquilo que eu tenho de dádiva, que muita gente chama de dom, mas é um dom. Se você tem o dom de convencer, de conversar com as pessoas, se relacionar, você tem o dom da venda. Não importa, por mais que você, mas eu estudei, mas tudo bem, estudou, mas você tem facilidade. Se você tem facilidade, você tem uma dádiva, você tem um dom. Sim. Que você pode utilizar isso explorar ao seu favor. Sim. E é uma coisa que você tem prazer em fazer. Perfeito. Não é uma coisa que vai, que saco, que eu tenho que levantar cedo hoje para vender. Você vai fazer com prazer. Com certeza. Então aí você reconhece que é um propósito que está alinhado ao seu propósito de vida.
quer trazer felicidade para as pessoas, quer trazer uma vida melhor, um carro melhor para uma pessoa que muda mesmo, né? Muda Uma a qualidade vida, de uma qualidade de vida. vida. Então, isso é que eu digo assim, quando a gente encontra esse propósito, que é algo holístico, né? Algo espiritual, vamos dizer assim. O propósito, ele é espiritual. É algo que você não sabe explicar porque que você gosta, mas você gosta. E não importa a opinião das pessoas, porque é só seu. E você faz com prazer. E você faz com prazer. E aí é que esse diagnóstico vai mapear essa percepção. Você vai se conhecer, que eu chamo então o autoconhecimento, é a partir de uma outra pessoa que lê você a partir do que você pensa, não a partir do que eu acho. A partir do que a pessoa vê. E a partir dali a gente monta todo um diagnóstico que vai gerar o quê? Simbologias. O logo, ele parte daí. Não posso fazer o logo primeiro e depois analisar o propósito do cliente. Sim. Não. Tem muita gente que faz o contrário, que faz primeiro o logo, depois que fechou o logo, vamos fazer missão, visão, valores. Não. Tem que fazer antes. Aí faz antes essa parte, faz o logotipo. Aí quando a gente vai para as cores, que a gente entende, porque cada cor tem uma sensação, causa uma sensação. Olha isso. Se ela é mais feminina, se ela é mais masculina. A sua marca é mais feminina ou mais masculina? Às vezes a gente tem um oposto. Um mix. Um oposto, porque às vezes o seu estilo é mais masculino ou mais feminino. Sim. E você quer colocar uma leveza, você quer colocar... E aí a gente junta com o seu DNA cultural, que tem a ver o quê? Com as suas origens, tanto Perfeito. religiosas quanto de sobrenome, né, que você carrega. Então é isso que eu falei. Por exemplo, uma pessoa que tem ali uma cultura judaica, ela tem códigos, ela tem formas de vida, formas de pensar a vida totalmente diferente do católico. Totalmente diferente. Mesmo que a pessoa não siga aquela religião, ela foi criada por essa matriz. Perfeito. Então, ali que você tem que ver toda a construção que você vai fazer da sua empresa vai ser a partir dali. Então, isso vai gerar códigos de símbolos, elementos gráficos, cores, essa parte do logotipo que é a mais interessante, mais importante, porque você vai criar, eu vou criar um logotipo para você que vai ser perene, ele vai durar a vida toda. Você vai fazer pequenos ajustes. Pega a marca do Itaú. O Itaú, ele é um banco que se consolidou na Pedra Itaú. É por isso, ela é indígena, ela é brasileira. Olha isso. Ela não é internacional, não é Santander. Não, ela é brasileira. E aí, quando ela traz o Itaú, que é o nome indígena, ela traz um bloco sólido. E o que o Itaú passa? Solidez, uma marca próspera, uma marca Exato. sólida. Então ele vai arrumando aquele quadrado ao longo dos anos, ele vai ajeitando, agora ele mudou, fez uma mudança um pouco mais radical pela questão da IA também, né? Sim. As Tá plataformas se modernizando, mudam, né? mas ainda assim, Itaú está lá. Continua é a sendo pedra. Itaú. Exatamente. Caramba, olha isso. Isso é o que eu falo, né? Isso daqui você só consegue pegar esses conteúdos pela Rafcast. Porque hoje, olha o que a Rosana nos trouxe de conhecimento, vivência e principalmente o que ela pega de melhor de cada uma das empresas que ela já auxiliou e continua auxiliando. Porque hoje a Rosana, como a gente inicialmente disse, ela tem mais de 500 empresas que teve a oportunidade e que tem a oportunidade de ter o trabalho, não só dela, mas também de todo o time da PEC Brand. Rosana, eu queria te agradecer demais aí, viu? Mais uma vez por você ter disponibilizado desse seu tempo, que eu sei exatamente como que é, e a gente já mencionou no início, mas para quem não pegou no início, só para ter a intenção de quanto que é importante hoje ter um profissional como a Rosana compartilhando essa experiência para que você hoje, que se não deu pontapé ainda, porque por falta de informação ou receio, saiba que tem profissionais bons, como a Rosana hoje, e também a sua empresa e seu time, para que realmente ela eleve o patamar, não só o seu patamar, mas principalmente da sua empresa. Então por isso que eu agradeço mais uma vez aí a sua vinda, e saiba que as portas estão abertas aqui para você, né? Para quem você acha que seja interessante também para vir te acompanhar, tomar um café aqui conosco e, claro, compartilhar esse conteúdo que é de extrema importância para todos. Muito obrigado, viu? Obrigada, Robson. Eu agradeço demais aqui o convite e estou à disposição aí para responder qualquer dúvida que vocês tenham aí. Por favor, o Robson me passa e aí a gente vai ficando em contato. Mas não para por aqui não, porque no descritivo do canal teremos os contatos da
Rosana, do time e principalmente da Pack Brand. Porque se você tem alguma dúvida, você não vai ter nenhuma dificuldade em contactar o time da Pack Brand. Então já veja aí, e quem não é ainda inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha aí, principalmente nesse episódio, para que a gente continue elaborando conteúdos como esse para vocês. Tá bom? E é isso. E até o próximo episódio. Tchau! O podcast profissional.